Está em teste um novo software de processamento de imagens que promete ser mais rápido, mais refinado, que apresenta resultados mais precisos em um tempo mais curto. Acompanhe. À esquerda está o protótipo em teste. À direita, uma demonstração do software mais comum do mercado. E ainda não acabou. Como você vê, o mesmo processo já dura 3 vezes mais. Por trás dessa diferença na rapidez de efetuar os mesmos comandos em 2 programas diferentes tem matemática, mas um tipo especial dela, a matemática aplicada aos computadores. Este é o Wallace Casaca. Ele defendeu seu doutorado no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação na USP em São Carlos em 2014, sob orientação de Luiz Gustavo Nonato. Wallace vem trabalhando com processamento de imagens desde a graduação e, durante esse tempo, percebeu que os programas disponíveis para tratamento de imagens digitais requerem familiaridade e habilidade do usuário. Então, ele teve a ideia de tentar desenvolver um software que fosse mais fácil e intuitivo. Basicamente, a gente desenvolveu 4 filtros, cada um deles designado para uma tarefa diferente, sendo que o mais versátil e interessante dentre esses filtros é o de segmentação de imagem, onde você tem uma imagem e quer recortar um objeto dessa imagem. Segmentação de imagens já é um problema bastante antigo. Existem uma quantidade enorme de técnicas para fazer esse tipo de operação. A grande novidade da técnica do Wallace foi exatamente vamos dizer assim, na beleza matemática e simplicidade matemática com a qual ele conseguiu formular o problema, propondo, então, uma solução que é computacionalmente viável, né? No contexto de uma segmentação interativa, onde o usuário pode dar dicas, né, para o sistema de onde é que ele deve encontrar os padrões que ele está procurando. A segmentação de imagem é uma área das ciências da computação que cuida do processamento de imagens digitais. Para tentar melhorar o que já existe, Wallace utilizou em seu projeto as coordenadas de Laplace. É uma abordagem matemática, uma forma de modelar o problema do ponto de vista matemático. Imagina, por exemplo, esses objetos esses modelos que as pessoas usam, as empresas usam para fazer animação, por exemplo. Filmes de animação. Esses filmes de animação, todos eles, os personagens, são modelados com o que a gente chama de malhas quadrangulares, que são malhas mais fáceis do profissional de animação poder mexer com elas. É mais fácil inserir movimentos suaves em uma malha retangular do que uma malha feita com triângulos. Vocês já devem ter visto isso em filmes, por exemplo, quando mostram um objeto todo feito de triângulos ou feito de linhas e formas quadrangulares, né? Isso aparece muito nos filmes, em geral. Geralmente o rosto das pessoas sendo modelado por uma espécie de uma superfície matemática, né? Por meio dessas coordenadas, Wallace desenvolveu um protótipo de um programa de computador que segmenta uma imagem com apenas alguns comandos. Então, basicamente, o objetivo é destacar esses 2 monges do fundo da imagem. A gente quer fazer o recorte de fato. Da mesma forma que a gente fez no caso anterior, a gente vai fazer aqui, só que de fato pintando o fundo de uma outra cor. Então, basicamente, a gente vê que ficou todo de cinza, ou seja, foi todo recortado. Uma outra coisa interessante da ferramenta é que ela é flexível no seguinte sentido. A gente conseguiria recortar só um deles, então bastaria a gente falar para o algoritmo que a gente quer recortar só um. Ou seja, o traço verde vai representar o objeto e a gente preencheria tudo como sendo fundo, em vermelho, incluindo o monge número 2, como a gente vê aqui, né? Então agora o que ele vai fazer? Ele vai recortar só esse monge aqui e vai considerar isso tudo como fundo. Essa técnica pode ser muito útil na área médica, por exemplo. Uma imagem de um cérebro e se existe um tumor lá, ele pode averiguar o tamanho e o formato desse tumor usando a ferramenta. Ou seja, a partir de uma manipulação dessa imagem,
de uma forma bem fácil para o médico, ele consegue detectar um tumor e o seu formato. Com os resultados positivos, Wallace desenvolveu outras 2 propostas durante o seu doutorado. Quando a gente tem uma imagem, uma fotografia, qualquer coisa desse tipo, e a gente quer, de fato, remover um objeto da imagem. Então, vamos supor que a gente tem uma fotografia de várias pessoas e a gente quer remover uma pessoa dessa imagem. Só que a gente não quer remover de uma forma assim, que fique um buraco. A gente não quer simplesmente deixar um buraco lá e qualquer um vai olhar a foto e falar, peraí, isso foi editado. Então, a remoção de objetos em imagem, a área que a gente chama de imprinting digital, ela consiste, de fato, em fazer isso. Remover o objeto da sua imagem de forma a deixar ele o mais apreciável possível por um observador humano. A segunda delas remete ao problema de colorização de imagens. Então, essencialmente, a gente tem uma imagem em preto e branco e a gente gostaria de atribuir cores para aquela imagem. Uma outra coisa interessante que esse tipo de abordagem também possibilita é a que a gente chama de colorização seletiva. Consiste no seguinte, a gente tem uma imagem, por exemplo, em preto e branco, ou uma imagem mesmo colorida, a gente quer recolorir só um pedaço dessa imagem. Por este trabalho, estudo do Laplaciano do grafo para o problema de clusterização espectral e segmentação interativa de imagens, Wallace ganhou o prêmio Tese de Destaque USP 2016 na categoria Ciências Exatas e da Terra. Na minha opinião, o que chamou a atenção da banca foi a formulação matemática do problema. Eu acredito que a banca tinha um apreço aí pela beleza das formulações matemáticas, e realmente o Wallace conseguiu formular e resolver o problema de uma maneira matematicamente elegante e computacionalmente eficiente, né? O que não é tão simples de se conseguir. O pedido para registro do software está em tramitação. O protótipo está disponível apenas para testes e requer um software específico para rodar. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Brown University nos Estados Unidos.